Jamil Chad, nosso correspondente na Europa, para falar também sobre a morte do Papa Emérito Bento XVI, que foi confirmada hoje pelo Vaticano. Ele morreu às 9h34 da manhã no horário local de Roma, na Itália. A gente aguarda mais detalhes aí dessa cerimônia de despedida que ocorrerá pelos próximos dias. Jamil, muito bom contar com você aqui na nossa programação, porque além da repercussão pela Europa, você tem uma experiência pessoal com o Papa Emérito Bento XVI. Conta pra gente, Jamil. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. De fato, o que aconteceu foi que desde aquele momento em que o Papa Bento XVI foi escolhido como pontífice, eu acabei cobrindo vários atos, vários eventos do Vaticano. Na verdade, o próprio conclave que escolheu Bento XVI também estava lá, mas eu fiz a viagem dele ao Brasil. Eu viajei com ele ao Brasil naquele momento, no avião papal naquele momento, e era uma viagem extremamente delicada. Delicada porque existia uma tentativa naquele momento do Vaticano de renegociar um acordo que existe entre o Vaticano e o governo brasileiro. E era um acordo extremamente polêmico, inclusive, falando, pelo menos a proposta do Vaticano naquele momento, era ensino religioso nas escolas públicas, era acesso aos missionários do Vaticano às terras indígenas, era isenção de impostos, ou seja, vários elementos bastante problemáticos. A viagem acabou acontecendo, vocês devem se lembrar, mas o acordo nunca foi assinado. Na viagem, o Papa, que tinha uma imagem, eu diria, não muito simpática, acabou ganhando, sim, uma simpatia maior, não como a do Francisco, de forma alguma, mas ele acabou conseguindo colocar alguns dos seus diálogos, alguns dos seus pontos de vista, de uma forma, eu diria, mais adequada para o contexto brasileiro. Mas a viagem não foi sem polêmica não, viu, Débora? Foi maio de 2007, eu me lembro, em Aparecida, ele solta no meio de um discurso uma frase bastante polêmica, que gerou muita crise naquele momento, ele dizendo que nenhum indígena na América Latina foi convertido ao cristianismo à força. Você pode imaginar como os historiadores, os grupos indígenas, sociedade civil reagiram naquele momento, porque, obviamente, esse não era o caso. Ele teve de ceder, inclusive, teve de, alguns dias depois, consertar aquela frase bastante complicada. E naquele mesmo discurso ele dizia que os indígenas basicamente não sabiam, mas eles estavam esperando por Cristo. Enfim, era uma outra igreja, era um outro posicionamento muito diferente de Francisco, que fez, inclusive, o Sínodo da Amazônia, que faz toda uma tentativa de recolocar a igreja nas periferias do mundo. Então você tem aí, obviamente, uma grande diferença de posição. Essa foto que vocês viram agora, para quem está nos acompanhando aqui, é a da viagem, basicamente, no avião papal, ainda indo para o Rio de Janeiro. Naquela época eu tinha até cabelo. Eu ia falar que não mudou nada, hein, Jamil? Não mudou nada dessa foto pra cá. Mas você falava da declaração polêmica do Papa Emérito em relação aos indígenas. Foram várias, né, declarações. É importante a gente destacar aqui, porque quando alguém morre, é natural que se exalte o lado positivo daquela pessoa, fiquem aquelas lembranças, mas foram... O Papa Bento XVI era conhecido por ser muito conservador e dava uma série de declarações em relação era contra o aborto, declarações polêmicas em relação aos homossexuais, a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, enfim, se envolveu nessa crise em relação aos crimes cometidos na igreja, acusações de pedofilia. Então, ele teve uma trajetória um pouco delicada nesse sentido, né, Jamil? Muito, muito. E, de fato, você tinha, não só com esses temas, você tinha em relação aos muçulmanos, houve uma enorme polêmica na época. Então, você tem, sim, uma série de casos desses. Agora, não foi nada disso que levou à renúncia do Bento XVI. Ele alegou uma fragilidade de saúde. Isso, obviamente, estamos quase 10 anos depois, e só agora ele morre. Ou seja, não foi exatamente a fragilidade de saúde, foi muito mais uma questão da fragilidade dele dentro da igreja. Ele, para muitos, inclusive,
o que ele vivia naquele momento era um sequestro, basicamente, do seu pontificado. Ele já não mandava da forma que ele, pelo menos, esperava que poderia mandar, então toma essa decisão, que foi, Débora, provavelmente, eu me lembro na época, estando em Roma, ouvindo muitos vaticanistas conversarem sobre isso, que foi provavelmente o seu maior ato como Papa, o fato de ter renunciado. Agora, não, é porque ele saiu. Não, não é só porque ele saiu, é porque ele mandou um recado muito claro. A Cúria, naquele momento, que estava dominando, basicamente, o seu pontificado, que eles não teriam chance. Então, ao renunciar, ele faz desabar a estrutura política daquele momento e eleger um novo governo. É isso que é o Papa, o governo da Santa Sé. Então, o que ele faz, de fato, é desfazer aquela estrutura de poder que existia dentro da igreja naquele momento, e vem o Francisco. Radicalmente diferente? Sim, mas sempre mantendo uma excelente relação com Bento XVI. Como assim, né? Como que pode acontecer que você tenha uma relação dessa forma? Porque o Francisco sabia que o Bento fez foi muito corajoso. Você renunciar pela primeira vez em 600 anos ao cargo, basicamente, de pontífice. Ele estava ali dando um recado claro para uma cúria que muitos, inclusive, qualificavam como imoral, etc. Então havia muito debate. Para Francisco, o que o Papa Bento fez foi muito importante para a sobrevivência da própria igreja. Então, apesar da diferença grande, enorme, eu diria, de comportamento entre os dois, não era a mesma coisa em relação à política. Os dois tinham entendido muito bem que salvar a igreja era a prioridade. Agora, as diferenças eram muitas, viu? Eu tive a oportunidade de viajar com os dois papas, com Francisco e com Ratzinger. E para vocês terem uma ideia, no avião papal, com Ratzinger, a gente era obrigado a estar de gravata para encontrá-lo, nós repórteres, nós jornalistas. Então, se você for ver a foto, eu tô de gravata. Então, a gravata, obviamente, não está muito bem colocada, porque era na hora de ver. Você pode ver que a gravata não está no lugar, mas, enfim, mas porque precisava colocar. No caso do Francisco, eu me lembro, na mesma viagem para o Rio de Janeiro, não nessa viagem, mas no mesmo trajeto de Roma ao Rio de Janeiro, ele veio na Econômica com a gente, no meio das fileiras, apoiado, com os braços em cada assento e conversando. Teve um dos trajetos que ele ficou mais de uma hora conversando com quem estava na Econômica. Então, é radicalmente diferente, inclusive na postura. Ô Jamil, a gente, com a morte do Bento XVI, termina esse período inédito em séculos, né, de termos dois papas vivos. E as pessoas faziam comparações justamente por isso que a gente está falando aqui, de o Papa Bento XVI ter uma postura mais conservadora e o atual Papa não ser tão conservador assim. E temos assistido na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, posturas muito conservadoras, né? Pessoas exigindo que seus líderes, que seus representantes tenham essas posturas. Você acha que com a morte do Bento XVI acaba agora essa comparação e a vida do atual Papa é um pouco mais fácil nessas posturas que não são tão conservadoras assim? Renan, eu acho que não. Eu acho que a vida dele vai continuar sendo muito difícil, porque o Vaticano é o próximo grande objetivo da extrema-direita mundial. Todo mundo sabe que ele não vai durar mais 10 anos, né? Mais uma década, isso estou falando do Francisco. Então, existe uma mobilização muito grande da extrema-direita mundial com a ala mais radical do catolicismo para garantir que o próximo Papa seja, vamos dizer assim, mais próximo de Ratzinger do que de Francisco. Mas o que tem feito o Papa Francisco? Ele tem, a cada nomeação dos seus arcebispos, ele tem, dos seus cardeais, ele tem colocado justamente um número cada vez maior de representantes da periferia do mundo. Né? Para quê? Para garantir, primeiro, que a igreja seja um espelho dele mesmo, né? E, em segundo, para garantir que o próximo conclave, que é o momento em que o próximo Papa é escolhido, que esse próximo conclave tenha, entre os seus eleitores, uma maioria progressista. Então, obviamente, ele também prepara um terreno para que o seu projeto
seja continuado, e não que você tenha uma volta de uma postura talvez um pouco mais dura, um pouco mais conservadora no que se refere a alguns dos dogmas. Só para vocês entenderem, não é que o Papa Francisco aceita o aborto. Não, não é isso. Não é que ele aceita mulheres como líderes da igreja. Ele não aceita. Então, não é uma modificação radical. É uma modificação importante, é uma modificação, eu diria, profunda, inclusive, no que se refere ao comportamento da igreja, mas ela não muda a igreja, né? Ela tenta só colocar essa igreja em diálogo com o restante da sociedade. E só para vocês terem uma ideia, naquela viagem do Papa Francisco para o Brasil, houve uma pergunta que, para a ala mais radical da igreja, foi chocante, porque ele foi perguntado, foi a última pergunta da entrevista dele no avião, me lembro muito bem, a pergunta dele sobre o que ele pensava da questão dos homossexuais, né? E ele disse uma frase que ficou marcada, que provavelmente vai ser uma das frases marcantes do seu pontificado. Ele disse: quem sou eu para julgá-los? Né? Ou seja, deixando muito claro que tem uma diferença gigantesca entre o moralismo do outro lado do Papa Bento XVI. Só essa frase, quem sou eu para julgá-los, Renan, foi alvo de uma verdadeira campanha contra o Papa Francisco, justamente pela essa ala mais radical, mais conservadora da igreja. Novo ano está chegando e a gente vai continuar de olho nas movimentações também no Vaticano. Obrigado, viu, Jamil? Sempre muito bom conversar com você. Uma boa virada, que a gente volte a conversar mais vezes em 2023. Beijo, Jamil. Bom dia para vocês, feliz ano novo.